Bem-vindos e bem-vindas ao especial O Futuro é Agora. Na mesma semana do Dia da Energia, comemoramos 12 anos desde a fundação da Raízen. E nos juntamos aqui hoje para falar sobre a nossa evolução e como já estamos trabalhando rumo à transição energética. Vem com a gente! Meu nome é Renata Moda, sou morena, tenho cabelo na altura dos ombros, estou vestindo roxo. Sou gerente de parceria de negócios na Raízen e hoje estou com convidados muito especiais. André Werneck, Matheus Lopes e Rafael Rebelo. André, se apresenta pra gente, por favor. Legal, obrigado, Renata. Meu nome é André, eu sou gerente responsável por sustentabilidade na Raízen. Tenho pele morena, barba bem curtinha, cabelo preto, estou usando uma camisa social azul clara. Prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, Rafael. Sou Rafa Rebelo, sou diretor de energia, respondo pela área de vendas e marketing. Tenho 22 anos de grupo. Comecei em combustíveis e agora na parte de energia renovável. Tenho cabelo grisalho, né? Não era assim quando eu entrei. Barba comprida também. Sou pai de 3 filhos, Dudu, Fefe e Amanda. 3 filhos de 2 patas e 3 filhos de 4 patas. Amo cachorro, amo meus filhos. Essa é a minha vida. Bacana. Matheus? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Matheus. Eu estou há 2 anos na Raízen. Tenho cabelo preto, um pouquinho grisalho. Esse grisalho também veio da Raízen. Eu sou responsável pela área de transição energética e investimentos da Raízen. Estou de camisa preta, de manga comprida. Tenho pele morena. E é um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Antes da gente começar, que tal a gente fazer um quebra-gelo? Eu queria saber de vocês, já que a gente está falando de energia, o que recarrega a energia de vocês? Quer começar, Rafael? Para mim, o que mais recarrega a minha energia, eu acho que é o frio na barriga, né? A gente tem um desafio novo a cada dia, você participar de um mercado em ebulição, um mercado que se transforma a cada dia, e estar numa empresa como a Raízen, que permite a gente a inovar, a crescer, a assumir novos desafios, e a empurrar não só a nossa empresa, mas o Brasil para frente. E a gente vive isso todo dia aqui, né? Todo dia. Que legal. André? Eu tenho 2 coisas. A primeira é acordar e saber que eu estou trabalhando com um tema que daqui a pouquíssimo tempo já vai estar completamente diferente. Se olhar para daqui a 10, 20 anos, a realidade vai ser completamente outra. A gente pode falar um pouco sobre esse conceito de transição energética aqui. Então, essa vontade, esse apetite que a Raízen tem de fazer mais e estar aqui nesse momento me enche de energia também. E o segundo é quando eu fecho meu computador e eu vejo que meus 2 moleques, eu tenho 2 filhos pequenos, sorrindo, papai, 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 vamos brincar. Então isso aí enche a bateria na hora. Legal. Matheus? O que carrega minha energia está na praia, com a minha família, minha esposa, minha filha de 4 anos, a Maria Clara, está começando a surfar, nadar no mar. Para mim isso é a melhor parte do mês, da semana, do ano, com certeza. Bacana. Para mim, o que recarrega as minhas energias é o aprendizado. E eu tenho certeza que a gente vai poder viver bastante disso aqui hoje. Então vamos começar falando um pouquinho da nossa trajetória. Como eu disse no início, a gente está falando, né, a Raízen está comemorando 12 anos esse ano. E é uma coincidência que caiu junto com o Dia da Energia. Não tinha como ser melhor. Somos uma empresa muito dinâmica, né? E nesses 12 anos, com certeza, a gente já passou por muitas coisas. Queria ouvir um pouquinho de vocês, resgatar um pouquinho de vocês, né? Como era a nossa estratégia lá no início e o que mudou, né? E como a gente vem transformando essa estratégia ao longo dos anos. André, conta um pouquinho pra gente. Legal. Eu achava que eu tinha muito tempo de Raízen, tenho quase 10 anos, até ouvir o Rafa falando que ele tem 22, então tô me sentindo super jovem agora. Eu acho que quando eu olho para trás, pelo menos com a minha experiência, né, quando eu cheguei, nós éramos uma empresa com grandes ambições, mas uma empresa que ainda estava focada em ser o mais eficiente possível com aqueles ativos que tem. Então, produzir etanol, bioenergia e açúcar da forma mais eficiente possível. Mas a gente sim sabia que a gente podia fazer um papel muito maior, a gente tinha muitos sonhos, mas a gente ainda tinha um pouco de dificuldade de fazê-los vir para a terra e começar a colocar isso em prática. E aí, quando se acelera no tempo, o que a gente tinha lá no passado, que a gente chamava de usina, né, que a gente até renomeou, a gente chamava de usina aquele ativo complexo industrial que gerava açúcar, álcool e bioenergia,
Hoje a gente até rebatizou para parque de bioenergia, dada a transformação que a gente conseguiu proporcionar, porque agora com a mesma matéria-prima, além desses produtos tradicionais, a gente ainda consegue produzir etanol de segunda geração a partir do bagaço, que antes era um resíduo que eu queimava para gerar eletricidade, vapor para rodar a própria usina. A gente consegue com a vinhaça e a torta, que são resíduos orgânicos da produção, né, que a gente ainda usa como fertilizante, é um processo bem circular. Mas eu boto uma etapa anterior e produzo biogás para gerar ou energia, ou biometano, ou outros possíveis usos que a gente pode discutir um pouco aqui também. Esse ambiente ganhou uma complexidade, uma opcionalidade muito grande para a gente. Isso é uma transformação gigantesca, porque você traz um desenvolvimento muito maior socioeconômico e ambiental para o nosso entorno, na medida em que você extrai mais daquela mesma matéria-prima. Então, fazer mais com menos tem sido o nosso mote, a gente conseguiu botar isso em prática. Legal. Rebelo, já que você tem 22 anos de companhia, queria ouvir um pouquinho de você também. Como foi essa evolução? Eu comecei lá em combustíveis, né, na parte de varejo, comecei como engenheiro, instalava tanques e bombas em postos de gasolina, depois trabalhei em toda a parte comercial, na área de estratégia, até que há 3 anos eu me juntei para o time de energia e renováveis, que agora a gente é a Raízen Power, né, e com muito orgulho. A gente era uma empresa, né, que sempre entregou, sempre foi reconhecida pela entrega, uma empresa que está em 2 negócios seculares, né, a parte de produção de etanol e açúcar e a parte de combustíveis, e a gente, nesse âmbito de fazer mais com menos, de começar a transformar a sociedade e a nossa empresa, a gente abriu novos espaços, como etanol de segunda geração, nossos parques de bioenergia, a própria energia chegando a todo e qualquer consumidor, não só o grande cliente que estava no nosso ecossistema, mas desde o pequeno B2C até o grande B2B eletrointensivo. E, obviamente, nesse momento de grande transição energética, em que o mercado de energia está passando por uma desregulamentação, eu acho que é a chance única da gente aproveitar o nosso ecossistema e ser um player diferenciado no mercado. Bacana. Não tenho dúvidas, né, gente, que quando a gente fala que o futuro é agora, realmente a gente já tem feito muitas coisas para redefinir esse futuro. Só comentar um negócio que eu acho que mudou bastante também, dentro do que eu pude ver da Raízen do passado, antes de passar a bola para você, Matheus. Eu acho que hoje a gente tem muito mais clareza também de qual que é o nosso papel, nosso propósito dentro desse processo de transição para um mundo de baixo carbono, né? Então, quando você olha para o que são as nossas metas climáticas hoje, quando você olha para o propósito da Raízen de redefinir o futuro da energia, eu acho que fica muito mais claro para todo mundo aqui qual que é o nosso norte, o que a gente está mirando. Então, a gente sabe exatamente que eu tenho que ofertar mais produtos renováveis, com o mínimo nível de emissões de gases de efeito de estufa possível para potencializar esse impacto positivo. Então, acho que isso é uma mudança muito significativa que só foi possível graças à maturidade que a gente ganhou em entender esse cenário como um todo e o que o mundo precisa da gente como companhia. Matheus, conta um pouquinho pra gente, né, olhando um pouco do que está dentro, né, do seu escopo de atuação, como a gente já tem trabalhado e quais produtos a gente já oferta hoje, pensando no futuro da energia. Perfeito. Acho que conectando o que o André e o Rafael falaram, né? Então a gente olha para o futuro e não sabe ao certo o que vai ter lá no futuro, né? Tem essa pressão que a gente comentou aqui de transição energética, né? Que basicamente a transição energética é a gente repensar as formas que a gente produz, as coisas que a gente consome de baixo carbono, né? Então, hoje, boa parte dos nossos processos industriais demandam energia, demandam matéria-prima, e esses processos emitem muito CO2, né? Ou gases de efeito estufa de uma maneira geral. E a gente está viciado nisso, né? A gente quer ir melhorar, né, a nossa qualidade de vida, a gente quer ter mais coisas, a gente quer consumir mais, melhor, a gente quer viajar, a gente quer fazer coisas, né? Tem pessoas que precisam sair da linha da pobreza, que precisam entrar numa classe média, que vão trazer uma pressão de consumo ainda maior, a população global vai aumentar. Né? Quando você junta tudo isso, você ainda precisa garantir isso tudo, mas com tecnologias que ainda não existem, com maneiras de fazer as coisas que são de baixa emissão ou até de emissão zero, né? Então, assim, é um desafio que acho que nunca existiu na história, né? A gente viveu no passado vários ciclos de transição energética, né? Seja via pela agricultura, pelas máquinas a vapor, pelo carvão, pelo petróleo,
mas de alguma maneira eles foram consequência de alguma tecnologia que foi descoberta, né? Agora a gente vive o oposto, né? A gente tem uma missão, um objetivo de que a gente precisa chegar lá, mas a gente não sabe como ainda. A gente não tem ainda todas as tecnologias na mão, na escala, com a cadeia de valor pronta e etc e tal, né? Então é uma transição energética artificial ainda, né? Porque ela ainda a gente ainda não tem as ferramentas na sua plenitude. E aí a Raízen, né? E como é que é a Raízen, né, do futuro, né? Então tem um pouco o que o André falou, de repensar os processos, sustentabilidade, baixa emissão, tem um negócio de power, né? Que pode ser a Raízen do futuro, mas no fundo ninguém sabe, né? Tudo pode acontecer ainda, né? Acho que como empresa a gente está aprendendo a entender quais são essas apostas, né? Que vão trazer flexibilidade para a empresa, para a gente conseguir atravessar esse mar revolto aí que está pela frente, né? De certa maneira, né? E aí um pouco a minha área é ajudar os negócios, os futuros negócios, a entender do ponto de vista de tecnologia o que podem ser essas áreas, né? Então a gente olha para dentro, né? Quais são os potenciais novos negócios da Raízen como ela é hoje, né? E a gente fala muito de agregar valor aos subprodutos que a Raízen produz, né? Seja o bagaço, o biogás, o CO2 da fermentação, como a gente conecta a eletricidade, que é uma competência nova, com o core de produção de açúcar, etanol e talvez até outras coisas que hoje não estão no nosso rol de competências, de saber fazer, né? Então, é uma resposta muito aberta, né? Eu acho que é menos a gente saber o que vai ser esse futuro, mas é como a gente estrutura um processo dentro de casa que deixa a gente atento para capturar o mais rápido possível essas novas tendências, essas nossas ideias, para a gente conseguir executar da melhor maneira possível. Matheus, você tocou num ponto que eu acho que é muito bacana, né? A Raízen, ela sempre se destacou muito em executar, em cumprir o que promete, né? E ter excelência nessa execução, né? Fazer mais com menos. E eu acho que a gente vem numa jornada muito de olhar escutativa, né? De entender o consumidor, de entender as suas demandas, de entender como levar o melhor produto ou produto que o consumidor quer, né? Seja desde um aplicativo que facilita o abastecimento do cliente, até levar uma solução de telhado solar para a casa dele, ou até uma geração distribuída, seja para o CPF ou para o B2B, né? Tá presente na jornada de eletrificação de energia renovável, na casa, no trabalho e no deslocamento. Eu acho que essa é a nossa grande missão. E é muito interessante isso, porque acho que a gente já passou da fase de achar que, que eu digo na raiz, a gente já entendeu que não existe uma solução única, né, para a transição. Mas muita gente ainda se pega naquela cilada de falar, não, mas o mundo vai ser carro elétrico ou vai ser carro etanol? É melhor produzir eletricidade de painel solar, de eólica ou de biomassa? Aquele veículo pesado vai rodar a diesel verde ou a hidrogênio? E a resposta na prática é que depende da geografia, depende da condição daquele local. Tem algumas rotas que fazem mais sentido para a realidade da Europa, algumas rotas que fazem mais sentido para a realidade do Brasil. E o nosso papel nessa jornada é garantir que o que o mundo precisa, que é uma transição acessível financeiramente e de baixo carbono de verdade, porque a meta é a mesma para todo mundo, né? Tem que ser net zero lá em 2050, o planeta como um todo. Alguns vão emitir, outros vão sequestrar, tem que ser net zero. A rota para chegar lá depende de cada geografia e a gente tem que estar pronto para qualquer aposta que a gente fizer, que isso faça sentido para aquela geografia, para aquele mercado, para aquele local. E esse é o nosso compromisso com a sociedade, redefinir o futuro da energia, provendo a solução que a sociedade precisa naqueles determinados locais. Tem muitas das soluções das quais a gente ainda nem conhece, Exato. né? Como o Matheus trouxe, a gente ainda está pesquisando e a gente ainda está se adaptando. Que legal. E dessas soluções, quais são das soluções que a gente já conhece, que a gente já tem implementado, né? Queria focar e entender um pouquinho mais de vocês sobre 2G, biogás. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Então, acho que até dando um passo para trás, né? Quando a gente olha o mundo de usina de cana ou de parques de bioenergia, que nem o André falou, né? Então, produção de açúcar é antiga, né? Talvez esse é o primeiro ciclo econômico do Brasil, né? A gente começar a produzir cana, produzir açúcar. Na década de 70, a gente teve o pró-álcool, um estímulo do governo para desenvolver carros a álcool, os motores a álcool,
a produção de álcool nas usinas. Lá pelos anos 2000, a gente teve a cogeração também, né? O governo vindo com demanda de energia elétrica a partir de bagaço, etc. e tal. Hoje, a gente entende que a gente está vivendo esse quarto ciclo, né, de novas tecnologias e dentro da usina. Muito focado no etanol de segunda geração, que é basicamente você pegar o bagaço que antes você queimava para cogerar energia elétrica, para você produzir mais etanol, né? Então tem uma visão de futuro que a energia elétrica ela vai ser cada vez mais barata por causa dos painéis solares, da energia eólica, e a cogeração de bagaço vai ser cada vez menos competitiva. Então a gente está criando uma outra maneira de usar esse resíduo por um combustível líquido que a gente entende que é uma aplicação mais nobre. Só te interromper, Matheus, só para ficar claro para todo mundo. Quando a gente fala bagaço, é aquele da feira, quando a gente moe a cana, caldo de cana com pastel da feira, né? Sim. Caldo para um lado, aí sobra aquele negócio lá que o pessoal não tem o que fazer com aquilo, bota lá na Kombi. Aquele é o bagaço que antes a gente queimava e vira mais etanol agora. E basicamente o que a Raízen desenvolveu um processo novo no mundo, né? Que é capaz de transformar aquele sólido, aquele bagaço, aquele resíduo em mais etanol, né? Então, no fundo, a gente está aumentando a nossa produtividade de etanol por hectare. E é uma das melhores placas solares do mundo, a cana, né? Que você converte ela em energia, seja ela em açúcar, seja ela em etanol, seja ela em biogeração, em biogás ou em etanol de segunda geração. E o mais bacana é você produzir essa energia de uma forma que você possa transportar essa energia para lugares onde não tem essa capacidade. O Brasil, ele é um país muito felizardo. Eu brinco que a gente está no lugar certo, no momento certo de transição e na empresa certa. Porque a gente tem um ecossistema perfeito para produzir de diversas formas energia para atender na melhor matriz possível todo e qualquer cliente. Perfeito. E aí tem um outro produto ainda, né, que a gente ainda não comentou, que é o biogás. Então, quando você produz o etanol de primeira geração, você produz um resíduo líquido depois da destilação do etanol, que a gente chama de vinhaça, né? A vinhaça, ela é rica em carbono, né, em resíduos orgânicos, em fosfato, em potássio. Essa vinhaça ela pode ir para um processo de biodigestão, que basicamente é um processo anaeróbico com micro-organismos que a gente produz o biogás. Esse biogás, né, tem biometano, que ele pode ser matéria-prima para vários produtos, mas ele também pode ser uma fonte de energia, né, para produzir eletricidade ou, enfim, N aplicações. E ainda você tem um resíduo que é rico em fosfato e potássio que você volta para a agricultura para você criar essa nossa circularidade do processo. E esse outro produto, o biometano, né, ele também é um produto muito nobre. Então, você também está aumentando a eficiência por hectare, aumentando, né, esse portfólio de bioprodutos da Raízen. E é graças a essas características que a gente está comentando aqui, né, de usar o bagaço para gerar a própria energia que o bioparque precisa. E os bioparques, eles são autossuficientes em energia, eles geram a própria energia e ainda tem um excedente em alguns deles que vende para a rede. Então, você reusa o bagaço, você redireciona a vinhaça e a torta como fertilizante orgânico, aí você não precisa comprar fertilizante mineral, né, de origem mineral. Esse ecossistema muito circular faz com que hoje, a gente fala muito de produtos do futuro, mas o nosso produto principal atual, que é o etanol de primeira geração, ele já reduz 80% das emissões da gasolina, justamente porque é um processo tão fechado, tão eficiente, que a pegada de carbono acaba sendo muito baixa. Então, o etanol de segunda geração, ele tem uma pegada ainda menor, mais ou menos 30% menor do que o de primeira geração, porque ele também é um processo feito de resíduo, então a pegada já cai. Mas não dá para a gente esquecer que o nosso principal produto hoje ele já é altamente sustentável no que diz respeito à descarbonização por causa dessa pegada baixa. Queria resgatar até um ponto que o Rafael trouxe, né, sobre a cana-de-açúcar sendo uma grande placa solar, né? Hoje, em torno de 20%, né, da nossa matriz energética no nosso país vem justamente da cana-de-açúcar. Eu acho que isso traz para a Raízen um posicionamento bem estratégico no mercado, né? André, conta mais um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, sobre o potencial. Claro. Eu fico pensando assim, a guerra da Ucrânia, ela trouxe ela agregou um temperinho para a discussão da transição energética, que virou transição e segurança energética, né? Os países querem ficar renováveis, mas também não querem depender de outros. E eu imagino se você virasse para qualquer
formulador de política pública, pega a Alemanha como exemplo. Vai lá na Alemanha e fala assim, olha, e se eu te desse uma solução que provê 20% de tudo que você demanda de energia, você só precisa me dar 1% do seu território. Ele vai falar, onde eu assino, faz vezes 5 aí, me dá 100%, toma 5% do meu território. É o que a gente tem aqui no Brasil. A cana ela só ocupa 1%, e graças a essa jornada que o Matheus comentou, do incentivo à produção do etanol e dos bioparques serem formados, só 1% do nosso país é ocupado por cana, e ele provê 20% mais ou menos, varia de ano a ano, mas é grosso modo essa ordem de grandeza, 20% de tudo que o Brasil precisa de energia, seja via etanol nos veículos, nossa frota flex, um grande consumidor de etanol, seja com a bioeletricidade que a gente vende para a rede. E não é só isso, porque não é só energia. Esse mesmo 1% coloca o Brasil como o maior produtor e exportador mundial de açúcar, então é alimento e energia, não é uma competição entre os dois, com um uso muito pequenininho do território e com uma jornada de produtividade que ainda nem chegou no seu potencial. Então, tem muita coisa que essa cultura... A gente é apaixonado por cana, né? Impressionante. Tem muita coisa que essa cultura vai prover ainda, mas já tem credenciais que colocam ela num patamar diferente de todas as outras culturas nesse sentido. Que bacana. Eu gosto muito quando a gente fala de diversificação de portfólio, né? Como a gente acha a melhor molécula de energia que a gente consegue destinar para o melhor fim, seja o etanol de segunda geração, que a gente pode mover pela sua densidade para a Europa, uma placa solar que a gente consegue produzir de uma maneira eficiente, com custo baixíssimo, com a tecnologia cada vez avançando mais. Então é isso que traz a beleza para a Raízen, né? Não existe uma única avenida, não é só o etanol. É o etanol, é a eletromobilidade, é a cana-de-açúcar, é a energia solar, energia de biogás. Então é essa beleza e complementariedade de portfólio que coloca a Raízen em um lugar único nesse cenário de transição energética. Show de bola. A gente tem uma coisa... Perdão. Não, pode falar. Esse assunto é tão apaixonante, a gente não pode falar. Por favor, eu só ia comentar que ser renovável e ser sustentável não é necessariamente a mesma coisa. Então, dá para você ter um produto renovável produzido em condições inadequadas. E a gente, desde o começo, quando a Raízen se formou, a gente colocou isso como um princípio básico da nossa operação e falou, cara, como é que eu vou mostrar para o mercado que o desenvolvimento socioambiental, ele não vem às custas de retorno financeiro, não é um ou outro. E aí, por conta disso, a Raízen foi a primeira do mundo a se certificar no padrão Bom Sucro, né, que é um padrão independente lá do Reino Unido, que avalia as condições de produção da cana. Foi a primeira lá em 2011, e essa jornada continuou, e hoje nós somos os maiores certificados do mundo, mais ou menos 1/3, grosso modo, de toda a cana certificada do mundo no padrão Bom Sucro é da Raízen, porque a gente mostrando que dá para fazer isso de forma correta, por mais que historicamente, a evolução que o setor passou, né? Antes a gente queimava o canavial antes de colher, porque era mais eficiente para a colheita manual. Hoje você tem uma colheita crua, majoritariamente mecanizada, um processo muito mais eficiente e amigável, né? Respeitoso com as condições socioambientais. E aí, quando você acelera isso no tempo, você consegue mostrar o que a Raízen tem feito hoje. Hoje tem fila de espera de produto certificado nos nossos bioparques justamente por causa disso. E acho que até para a mudança de posicionamento do setor, isso foi super importante, né? Porque a gente carregava uma imagem de um setor que vinha de situações que não eram tão legais, né? E a Raízen, de fato, tem sido protagonista nessa jornada, e a gente tem compromissos bem ambiciosos nessa frente, né? De ter 96% dos nossos bioparques certificados, e a gente já está caminhando bem acelerado para isso, né? Que bacana. Rafael, você está aí todo trajado com a nossa nova marca, Raízen Power. Conta um pouquinho pra gente. Conto. Tô só esperando esse Já veio a cara. Na verdade, a gente já tem uma história grande no setor elétrico brasileiro, né? Lá atrás, quando as cogerações foram formadas, há mais de 10 anos, né, a produção de energia e colocação dessa energia através dos leilões do mercado cativo, a gente já provê energia capaz de alimentar uma cidade como o Rio de Janeiro, né? 1,7 gigas de capacidade. E era muito parte de um processo produtivo. A gente começou a enxergar que existia uma grande possibilidade para a Raízen. Por quê? De olhar o seu ecossistema de consumidores em toda pessoa e cliente que a Raízen toca. Desde seus 20 milhões de consumidores que passam nos nossos postos, nas nossas lojas de proximidade, ou até mesmo no nosso ecossistema de clientes do B2B, que a gente interage com mais de 10 mil clientes. Então, a gente desenvolveu uma vice-presidência, a vice-presidência de energia e renováveis, que hoje é a Raízen Power, onde a gente tem
um portfólio de produtos que permite a gente levar não só energia renovável a todo e qualquer cliente, desde o pequeno consumidor na sua residência até o grande eletrointensivo, mas também soluções de eficiência de ar-condicionado, soluções de eletromobilidade, de inteligência de dados, porque a gente pensa muito em sustentabilidade na parte de energia renovável no produto. E tem muita eficiência na cadeia que pode ser trabalhada, né? Eu acho que o etanol de segunda geração e o biogás é um grande exemplo disso, mas mesmo numa eletromobilidade, você vê alguns países onde você produz energia com base em carvão para abastecer um veículo elétrico. O quanto isso é renovável? Talvez você tire de um grande centro para as áreas onde você produz energia. Mas aqui no Brasil, com uma matriz mais de 90% renovável, você garante que essa eletrificação que chega no veículo, ela é realmente 100% renovável e, no nosso caso, reconhecido com os I-RECs. Então, a gente tem um portfólio completo, seja o etanol, seja biocombustíveis, ou seja, energia, que permite a gente chegar ao nosso cliente e ajudar nessa transição energética de toda e qualquer empresa, de todo e qualquer consumidor. E com um ponto muito bacana que o André trouxe, que não existe o ou, é e. É uma energia renovável com custo mais acessível, com custo mais barato. Estamos democratizando de fato o acesso à energia. Essa que é a grande, objetivo. Temos, então, planos muito ambiciosos e, pelo que vocês disseram aqui, vocês já foram trazendo um pouco dos desafios, a gente ainda tem setores de difícil descarbonização. E a Raízen, ela tem se posicionado cada vez mais como uma empresa que vai ser protagonista e que vai ser parte da solução desse problema. Queria ouvir um pouquinho, Matheus, o que a gente já tem aí na esteira, né? O que está por vir, quais são as nossas fontes, que mercados que a gente tem explorado. Perfeito. Então, os setores de difícil descarbonização, basicamente, são aqueles que são difíceis de eletrificar, né? Você tem uma solução que já está sólida no mundo, né? Que é os painéis solares, eólica, que você já vê esse conceito de eletrificação entrando em vários processos produtivos, né? Então, em vez de usar um gás natural fóssil para gerar energia para um processo, eu uso energia elétrica de baixo carbono, por exemplo, né? Para você descarbonizar. Mas você tem alguns setores que são muito difíceis. Por exemplo, né? Aviação, né? É muito difícil imaginar nos próximos 5 ou 20 anos você ter um avião com uma bateria que você consegue levantar voo e terminar uma viagem, né? Isso porque a bateria seria muito pesada, né? Seria muito grande. Então, você cria uma inviabilidade econômica de um processo desse com bateria. Por exemplo, você movimentar um avião, né? Ou até mesmo outras indústrias, como a indústria de plástico, né? É difícil você imaginar um plástico que vem a partir da eletricidade, né? Até tem processos, mas acabam sendo muito caros e inviabilizando qualquer aplicação no curto, médio até longo prazo, né? Olhando esse prazo que a gente tem para ser emissões zero até 2050. Por outro lado, quando você olha a nossa cadeia de etanol, por exemplo, você tem essa molécula super flexível, quimicamente falando, né, em termos de processo, que você pode transformar ela em várias coisas, né? E basicamente, quando a gente olha para frente, tem alguns setores que são aqueles setores principais, né, que hoje a gente consegue identificar. A gente basicamente está falando de combustível de aviação, que nem eu comentei, combustível de navio, químicos, né, plástico principalmente, onde você precisa ter esse carbono, né, você precisa ter essa matéria física, né, principalmente, né. Quando a gente olha para o açúcar, né, a gente também olha para o açúcar como uma matéria-prima. Então, não necessariamente é o açúcar que você vai colocar no cafezinho que vai dar aquele poder doce, né, para o seu alimento, mas aquilo que você vai alimentar para um micro-organismo que vai transformar aquilo num material, num químico, até numa proteína de alto valor nutricional, etc. e tal. E quando você olha para a alimentação também é um setor difícil de eletrificar, né? A gente ainda não chegou nesse mundo que a gente se pluga na tomada e se recarrega, né? Então, basicamente o que a gente está fazendo é analisando esses setores, né? Que você, de alguma maneira, percebe a necessidade dos produtos da Raízen para aquele setor, né? Então, hoje, a gente olha com bastante cuidado o mercado de
a conversão de etanol para combustível de aviação, né? Um processo químico de conversão, você produz uma outra molécula a partir do etanol. A gente está discutindo com algumas empresas que produzem os motores de navio para desenvolverem motores a etanol. E a gente já vende para o setor químico há muito tempo, né? Para a Braskem, né? Eu trabalhei lá há 10 anos para desenvolver ainda mais essas cadeias de plásticos e químicos, entendendo qual potencialmente pode ser o posicionamento da Raízen nesses setores. Muita coisa boa para vir. E se falando de energia, Rebelo, quais são as oportunidades que a gente já tem mapeada no mercado? Eu acho que a gente olha para o mercado de energia para frente, a gente vê uma janela que o mercado de energia no Brasil ele vai passar pelo que o mercado de telecom e o mercado financeiro passaram, né? Uma desregulamentação, uma descentralização, uma digitalização e um empoderamento do consumidor. É aí que eu acho que existe uma grande oportunidade para a Raízen de levar essa energia renovável para todo e qualquer cliente. A gente usa, seja GD junto à carga ou fora carga, como um veículo de levar e ter um produto para já acessar um mercado que hoje não tem a capacidade de escolher a sua energia, apesar de 80% dos consumidores dizerem que gostariam de escolher essa energia ou gerar a sua própria energia. A gente consegue levar uma energia renovável, seja ela solar, seja ela de biogás de bagaço, de vinhaça, seja ela um biogás de aterro, né, para esse consumidor, mas olhar também os eletrointensivos, de novo, estando presente não só na jornada de casa, mas na jornada de trabalho, assim como no deslocamento. Então, a gente viu uma grande oportunidade da Raízen ser um player super diferenciado e um player com olhar para o consumidor. E por ter um portfólio completo, one-stop shop, a gente consegue oferecer todo e qualquer remédio para o doente. O doente vai escolher, na verdade, qual remédio que ele vai querer que melhor se adapta à sua necessidade e com melhor custo. Rafael, durante a sua fala você comentou sobre o one-stop shop. Explica para a gente um pouquinho o que é esse conceito. Na verdade, é você trazer para a solução, seja de uma empresa ou do consumidor, toda e qualquer solução para descarbonizar a sua jornada. Vou pegar um exemplo de uma montadora de veículos. Ela tem sua fábrica, que ela tem uma necessidade de energia renovável para produzir os veículos, ou mesmo de biogás para descarbonizar uma parte do setor produtivo. A gente consegue não só fornecer para a fábrica a energia, através de projetos de energia centralizada, né, de mercado livre, assim como o biogás para descarbonizar grande parte do seu processo produtivo também. Só que a montadora ela não é feita só do processo produtivo, ela tem seus fornecedores, ela tem seus dealers, né, as concessionárias. Então, hoje a gente oferece também para esses canais de venda dos seus veículos a geração distribuída ou a migração para o mercado livre, né, chegando até o consumidor final através dos seus veículos elétricos ou mesmo do etanol, chegando na parte de descarbonização de frota. Então, existe uma grande oportunidade. Baita orgulho de estar vivendo essa jornada, né, gente? Se eu puder complementar, o Rafael, é legal que ele traz muito essa visão do cliente no centro, né? Que eu acho que a Raízen consegue trazer isso muito bem. Eu acho que tem uma outra visão do ponto de vista da eletricidade até no nosso ecossistema de cana, né? Então, hoje a gente está numa jornada já de eficiência energética, né? A gente tentar redesenhar os nossos processos, principalmente porque eficiência energética também quer dizer em reduzir custo, né? Mas também, no nosso caso, tem economia de bagaço que a gente consegue fazer mais etanol de segunda geração, mais biogás, etc. e tal. E aí a gente entende que a próxima jornada, depois que a gente esgotar talvez o arroz com feijão de eficiência energética, tem uma jornada de eletrificação do nosso sistema, né? Perfeito. Então, e claramente, né, a gente não sabe quando essa jornada começa, mas ela existe. Bom, a gente falou bastante aqui sobre a jornada da Raízen, né, e o papel da Raízen na descarbonização, e a gente ocupa um espaço muito importante, não só, né, de pensar soluções para o nosso negócio, mas também de ajudar os nossos parceiros nessa jornada. Conta pra gente um pouquinho, Matheus, o que a gente tem feito e como a gente tem atuado na descarbonização junto com os nossos parceiros. Tá bom. Se por um lado, né, a gente também tem, devido, né, às mudanças climáticas, os efeitos deletérios, a gente também tem uma obrigação de reduzir as nossas emissões, né? Então, basicamente, as nossas emissões vêm de diesel e amônia, e a gente vem trabalhando para tentar trazer soluções para reduzir essas emissões, quiçá até a gente chegar nessas emissões negativas que a gente comentou. Então, tudo que a gente faz internamente
para reduzir as nossas emissões também se refletem em reduções dos nossos clientes, né, à medida que eles usam os nossos produtos na cadeia de valor, né? E um exemplo legal é o nosso etanol de segunda geração indo para a Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 criou os seus objetivos de descarbonização, de redução de emissões, eles são bem ambiciosos, né? E eu acho que a Fórmula 1 é um exemplo legal, porque ninguém ali quer comprometer performance, né? Ninguém quer ter um combustível pior e chegar em segundo porque tem uma pegada de CO2 melhor do que ninguém está competindo por redução de emissões ali. Então, o nosso desafio é entregar um produto de altíssima qualidade, que é o etanol, né, que vai para os carros de Fórmula 1 para chegar na frente, né, o nosso caso da Ferrari, e ainda chegar nas metas ambiciosas que a Fórmula 1 tem, né? Difícil pensar num exemplo melhor do que esse, alinhando performance e descarbonização. Que bacana. E não só a Fórmula 1, né? Estamos lá na Indy 500, parece que nossa escuderia ganhou a Indy 500 e com o nosso etanol de segunda geração. Então, não é só um produto altamente descarbonizante, mas altamente com alta performance, né? Então, tá nessas categorias, obviamente, que estão à frente da tecnologia, que acaba lá no futuro chegando ao consumidor final, né? Todas as montadoras estão nessas grandes categorias. Então, esse produto, obviamente, é testado, mostra que tem performance, e lá na frente ele vai chegar até o consumidor final nos seus veículos que a gente está no dia a dia usando para se deslocar do ponto A para o ponto B. Não poderia ser um slogan melhor, né? Falar que o futuro da energia é agora, porque de fato a gente está materializando tudo isso e antecipando tudo que vai chegar em soluções que já estão aqui para a gente usar, né? E a gente trouxe também com a Raizen Power, né? Suas escolhas movem e mudam o mundo, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aqui, de novo, de levar alternativas para o consumidor final e simplificar e educar a população. Eu acho que energia é eu costumo falar um bicho complexo, né? Eu tenho até hoje dificuldade de ler minha conta de energia, não sei se vocês conseguem ler de vocês, mas é extremamente complexo. Então, como é que a gente simplifica? Como é que a gente leva para o consumidor, todo e qualquer consumidor, a mensagem de que é um produto que pode ser simples e que você pode escolher o atributo certo com custo baixo? Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa conversa. De novo, vai, gente, com mais tristeza. Infelizmente estamos chegando ao fim da nossa conversa. Foi um dia muito bacana. Queria agradecer pra caramba a participação de vocês, as interações e todo o conhecimento que vocês compartilharam aqui e abrir para as palavras finais de vocês. Quer começar, Matheus? Quero. Bom, use etanol, energia renovável. Reduza a carne também, é importante, né? Recicle, reuse o máximo que você puder para dar sua contribuição individual aí para a transição energética. Impressionante. Além disso tudo que o Matheus falou, acho que sejam críticos e críticas a respeito de tudo que a gente escuta sobre qual é a melhor solução, qual é a bala de prata, o que vai salvar o mundo, porque a gente só vai evoluir se a gente pedir mais detalhes, se a gente pedir mais informação, para a gente rastrear as informações que chegam até a gente, porque é muito fácil a gente ficar num nível muito superficial e achar que vai chegar alguma coisa divina que vai salvar a gente, mas temos o nosso papel a cumprir e além das escolhas que a gente faz, as informações que a gente passa para frente, que a gente assina embaixo, fazem parte dessa jornada. Bom. As suas escolhas movem o mundo, né? Eu falo que isso vai desde de você, pessoa física, até com que você trabalha, com o propósito que você trabalha. E cada uma dessas ações suas, eu acho que contribui para um mundo melhor, para uma sociedade melhor. Então, participar de uma empresa como a Raizen, que olha esse futuro da energia com descarbonização e eficiência, é um motivo de muito orgulho para todos nós e de muita oportunidade, né? Oportunidade de querer fazer mais, fazer melhor e continuar sempre buscando soluções e tecnologia para levar para a sociedade, para a população em geral, um poder de escolha de um produto renovável e com baixa pegada de carbono. Obrigada por acompanharem nesse especial O Futuro da Energia é Agora. Até a próxima!